Doutor Frederico, melzinho do amor. O que é isso, por favor, doutor Frederico? Essa é a grande dúvida, ninguém sabe exatamente o que que é. Está muito divulgado aí, muita gente utilizando o melzinho do amor, sugerindo que isso aí pode acarretar uma melhor performance no momento da relação sexual, mas a gente não sabe o que que tem nessa fórmula, e esse é o maior perigo. Supostamente existem medicamentos capazes de estimular a ereção, mas isso aí não é validado, não foi uma análise oficial, mas parece que tem medicamentos que são desses remédios que fazem o homem ter ereção mais fácil. Qual é a diferença desse estimulante para o Viagra? O que é que tem aí de diferente? O que é que a gente pode falar? Então, existem relatos aí de que no próprio o melzinho do amor, na própria fórmula aí que eles estão vendendo indiscriminadamente, existe a substância contida no Viagra também, que é a sildenafila. Mas isso é o que estão falando, né? A gente não sabe com certeza. Se for a mesma substância e ela for proveniente de um laboratório idôneo, a princípio é o mesmo remédio, com alguns outros componentes aí que são suplementos alimentares, mel e adições na fórmula. Teoricamente eles dariam o mesmo efeito colateral, dariam os mesmos problemas e os mesmos benefícios do remédio. O problema é que a gente não sabe exatamente o que é que tem na fórmula. Então, se a gente fica utilizando medicamentos que não são validados, não são homologados pela Anvisa, a gente pode correr risco aí de complicações. E eles vendem esse medicamento, doutor Frederico, esse melzinho do amor, eles vendem como a solução para a disfunção erétil, né? Vira e mexe, vez por outra, aparece uma solução mirabolante dessa, né? Um suposto medicamento ou complemento que possa ser milagroso. Eu realmente não conhecia esse medicamento, até que fui provocado aí pelas perguntas dos pacientes e das redes sociais e da mídia, e fui analisar. Ele, se você colocar na internet, ele vende no Mercado Livre, na Americanas.com, e até em farmácias locais tem lá sugerindo que esse medicamento é vendido. E eles sugerem que o homem que usa fica infalível, tem ereção plena, energia para várias horas ali de atividade sexual, mas a gente não sabe o que é que contém nessa fórmula de verdade. Às vezes tem uma armadilha ali, às vezes é uma associação de medicamentos que podem interagir com outros que o paciente já usa, e ele supostamente está utilizando uma coisa achando que é natural, mas ele pode ter efeitos colaterais dessa interação medicamentosa. Pois muitas perguntas aqui também, e eles vendem esse melzinho do amor como um produto 100% natural, né? 100% natural. Aí o cara vai lá e diz, 100% natural não faz mal. Aí tá o golpe, né? Por aí, doutor Frederico. Toda vez que falam 100% natural, existe uma probabilidade, uma maior propensão das pessoas baixarem a guarda e acharem que aquilo aí não vai fazer mal. É igual comer uma banana, comer uma maçã, tomar um suco de uma fruta, mas, na verdade, existem algumas substâncias que, mesmo naturais, em determinadas pessoas, podem fazer mal. Vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência renal crônica, ele não pode, em hipótese nenhuma, comer carambola. É um veneno para ele. Então, é natural, é uma fruta que é saudável, é uma fruta que é recomendada para muita gente, mas para ele não funciona. Então, nem tudo que é natural é inerte, nem tudo que é natural não vai fazer mal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Entendi. Esse é o grande X da questão, né? Porque as pessoas tomam o que vem na cabeça. E em feiras, hein, doutor? Eu estou conversando com o doutor Francisco Mascarenhas, urologista. Você vai naquela... doutor Frederico Mascarenhas, urologista. Doutor Frederico, e em feiras? Porque você chega naquela feira de São Joaquim ali, tem os absurdos. As pessoas gritam, olha, aqui há o chá de levanta não sei o quê. O outro grita, olha, esse chá aqui é milagroso. E as pessoas vendem. Isso é permitido? Como é a venda de uma erva, e uma erva que não é ilícita, a princípio pode ser vendido. O problema é que eles oferecem como milagre ou como tratamento para algumas coisas que não tem comprovação científica. E isso aí tem duas armadilhas. Primeiro, que você está usando remédios que eles podem fazer mal
na sua conjuntura, de acordo com as patologias, doenças que você tem, remédios que você já usa. E depois que elas podem adiar o tratamento de doenças que têm tratamento, que têm cura, porque a pessoa fica confiando naquele remédio natural supostamente funcionante e não tem um benefício. Então, às vezes, quando vai tratar, já passou do prazo que daria para ter uma resposta. Eu enxergo com muita cautela, não sou contra de jeito nenhum as coisas naturais, muito pelo contrário, eu acho que elas são, os nossos avós eram super sábios nisso, né, informavam um chazinho ali para dor de barriga, um chazinho ali para dor no estômago, e realmente funcionava, muitas vezes pelo carinho, às vezes pelo próprio funcionamento do chá mesmo, mas a gente precisa saber exatamente qual é a função, e infelizmente eles não são profundamente estudados, né? E a dosagem também é diferente. É muito diferente você pegar um óleo de folha e diluir em um copo d'água, e pegar um óleo de folha e diluir em 1 litro de água, por exemplo. Qual é a dose certa para ser utilizada para aquele benefício? A gente vai mais ou menos pela cor da solução que aparece ali, cor de chá, e toma. Então, tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que natural não faz mal. Natural pode fazer mal, na maioria das vezes faz bem, mas ela pode fazer mal sim. Engraçado, né, doutor? O senhor falou uma palavra aí, verdade e mais do que verdadeira. Muita gente fala isso. Natural você pode usar que não faz mal. Faz mal nenhum, é natural. E o senhor está colocando aqui para a gente, doutor Frederico, que natural faz mal sim. Não tem como não fazer mal. Eu queria que o senhor me dissesse, uma vez eu li, e me parece que isso está numa empresa, eu li em algum lugar, sobre a cor da urina. Queria que o senhor falasse isso para mim. A urina mais avermelhada, a urina muito clara, não é? A urina bem amarelinha. Tem diferença de cor de urina? E depois disso eu comecei a olhar a minha urina, a cor dela. Qual é a diferença? E outra, tem também quando a gente faz o xixi, forma muita bolha, né? Muita espuma. Aí me diziam que isso não é bom. Enfim, eu queria que o senhor desse uma aula aí da sua competência sobre cor de urina. A urina, ela é um metabólito, uma substância que é jogada para fora e ali contém diversas substâncias diluídas em água. Então ela tem muitas informações. O que você falou aí em relação à urina ficar espumosa. Muitas vezes o que faz a urina espumar é proteína. E se a urina tem proteína em excesso, está errado. Então, se você observar não só a cor da urina, mas o aspecto e a consistência, você pode se deparar com alguns problemas que você pode informar o seu médico. Outra coisa, olhar a urina, ela está vermelha. Na maioria das vezes, a urina vermelha é sangue. Pode ser algum corante de algum alimento? Pode ser algum medicamento que deixa vermelha? Também pode. Mas tem que ficar atento para a possibilidade de ser sangue. Se a urina estiver muito, muito, muito clara, quase água, provavelmente você está ingerindo mais líquido, mais água do que o necessário. Não é ideal também que se faça isso. Por exemplo, aí aquilo que a gente está conversando, natural não faz mal. Água em excesso pode fazer mal. Água em excesso pode fazer a pessoa colocar sódio para fora. E se coloca muito sódio para fora, o sódio cai no organismo, pode ter edema cerebral, pode ter complicações. Então, até água em excesso faz mal. Então, a cor ideal da urina é a cor amarelo muito clarinho, que a gente sabe que as substâncias ali estão bem diluídas, mas que não tem um excesso de água a ponto da urina ficar completamente clara. E também tem que observar a possibilidade de sangue, a possibilidade de ter detritos e sedimentos, que pode inferir a possibilidade de uma pessoa que forma pedras no rim, forma cálculos. Então, na urina a gente consegue bastante informação. Essa é uma pergunta interessante. Camille quer fazer, não é, Camille? Também está na jogada. Quer fazer? Depois? Pode fazer, Zé, depois eu faço. Tem uma pergunta interessante aqui do Alex, aqui no YouTube. Ele diz que a urina é o termômetro do corpo. Espuma na urina é proteína. Depois de um churrasco, pode ver. Verdade isso, doutor? Doutor Frederico? Na verdade, mesmo que haja uma sobrecarga de proteína muito grande, uma pessoa que tem um rim completamente normal, ele não deixa as proteínas serem filtradas em grande quantidade. A gente sabe que passa a ser algum problema quando a pessoa perde a partir de 250 miligramas de proteína na urina. Então, às vezes ele perde 10 miligramas, 20 miligramas, isso não vai trazer nenhum problema, nenhuma consequência. Se ele tiver um rim normal, não é para ele perder proteína de jeito nenhum na urina. Então, se a urina estiver espumosa,
é importante informar o médico, o urologista, nefrologista ou o clínico que ele vai investigar e fazer um exame específico para isso. A gente coleta a urina durante 24 horas, o paciente é orientado a armazenar aquela urina num frasco e leva no laboratório, e o laboratório consegue dosar quanto de proteína foi perdida naquelas 24 horas ali, e graduar qual que é o risco de ter a que a gente chama de proteinúria, que é a perda de proteína na urina. Queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Frederico Mascarenhas, voltando um pouquinho para o assunto do melzinho do amor, né? Esse estimulante sexual que tem tomado aí as ruas de Salvador. Na matéria que saiu aqui na Metrópole, doutor, é um produto muito utilizado entre os jovens. Eu queria saber qual é a consequência, né, da utilização desse tipo de produto por esse público que normalmente está em pleno funcionamento sexual, né, em plena atividade. Queria saber se isso pode gerar algum tipo de problema de ereção posteriormente, ou então até tornar o usuário dependente. A gente vamos partir do pressuposto que nesse melzinho do amor ali tem uma substância contida no Viagra, como já foi dito aí, que é a sildenafila. Ela realmente funciona. Só que o jovem que tem a parte orgânica completamente normal, ele não precisa desse remédio. Ele tem uma ereção plena, ele tem a capacidade de ter ereção, manter ereção e até ter outras ereções na sequência com intervalo curto. Então, o jovem não precisa desse remédio de jeito nenhum. Os remédios que são designados para ereção, eles não causam dependência física. Ou seja, não é igual a uma droga ilícita que a pessoa fica, o corpo fica dependente daquele remédio. Mas ele causa dependência psíquica. As pessoas começam a passar a perceber e achar que só conseguem ter ereção se usar algum estimulante, se usar algum remédio que vai facilitar a ereção. E aí que é o problema. A pessoa passa a ter disfunção erétil, dificuldade de ter ereção, em todos aqueles momentos que ele não tem uma muleta, né? Ele não tem alguma coisa para facilitar a ereção, um remédio que ele possa tomar, ou até mesmo o melzinho aí, como tem sido utilizado. Então, a orientação para o jovem é: você não precisa usar remédio, certamente você tem uma ereção normal, você é jovem, saudável, então não caia na armadilha de tomar um remédio, principalmente uma coisa desconhecida. Agora, doutor, nosso querido Puridade aqui, certo? O Puridade, ele bebe, parece que... Quantos litros de água você bebe, Puridade? 2 durante o dia? Eu também bebo 2 durante o dia. Um quando eu estou aqui na rádio fazendo o programa e outro quando eu vou para a TV. Tomo mais 1 litro. Quantos litros, doutor Frederico, o senhor como urologista indica para que a gente possa beber durante o dia? Quantos litros é o certo? Bom, essa é uma resposta que é muito variável, depende muito do grau de atividade que a pessoa está desempenhando e da temperatura ambiente. A gente sabe que a gente perde líquido de diversas formas, na respiração, nas fezes, na urina, no suor, e é muito diferente uma pessoa que está deitada assistindo televisão no ar-condicionado de uma pessoa que está na praia correndo e praticando esporte. No geral, uma pessoa em repouso, num lugar que tem uma temperatura aclimatada e agradável, sem fazer muito esforço físico, ela precisa em torno de 30 a 35 ml de água por dia. Se a gente calcular uma pessoa de 70 quilos, vai dar em torno de 2 litros, 2 litros e 100, que é justamente o que vocês estão tomando. Então, no geral, aquilo que a gente tinha falado da cor da urina pode ser levado em consideração para a gente determinar se a gente está bebendo água suficiente ou não. A urina tem que estar amarela, clarinha, porque ali está dizendo que tem uma quantidade suficiente de água, não está muito concentrada, nem está muito diluída. Tem perguntas aí para o doutor? Quem tem ligações para o doutor? Quem quiser fazer ligação para fazer perguntas ao doutor, tem mais 2 minutinhos aí com o doutor Frederico Mascarenhas, grande urologista aqui conversando com a gente. Vamos lá, Camila. Pronto, Zé, deixa eu só passar os contatos novamente. Quem quiser fazer pergunta, entrar ao vivo, fazer uma pergunta para o doutor Frederico, é só discar o 35055000, ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 981553258. Doutor Cíntia pergunta aqui, já que esse remédio não tem nenhum registro na Anvisa, o consumidor pode ser punido de alguma forma? Se esse remédio ele é vendido numa farmácia com nota fiscal, certamente esse remédio, pelo menos do ponto de vista fiscal, ele está legal. E para ser comercializado numa farmácia idônea, a princípio não existe nenhum impedimento. A não ser que
exista uma denúncia, essa denúncia seja apurada e seja avaliada e verifique-se que realmente nesse melzinho do amor existem substâncias que não estão no rótulo. Então, o consumidor, ele então passa a ser uma vítima daquele remédio, daquela substância que ele está utilizando, porque ele partiu do pressuposto que ele estava usando um composto que estava explicitado ali no rótulo e que não tinha nada de ilícito. Esses remédios não são ilícitos, então ele não está incorrendo em nenhuma infração, em nenhuma contravenção, em nenhum crime. Ele passa, no meu modo de ver, eu acho que ele passa a ser uma vítima. Aquele que comercializa, sabendo que aquilo ali não está corretamente representado no rótulo, aí sim ele deve ser punido. Maravilha, a gente tem pergunta aqui no YouTube também, Vamos Zé. lá, perguntas aí. Paulo Kiki diz assim: a diminuição do volume da urina, consequentemente um tempo maior no processo, significa problema na próstata? Primeiro, um grande abraço aí para Paulo. Na verdade, a próstata, ela não deve interferir no volume de urina produzido no organismo. O volume produzido de urina é determinado pelo grau de hidratação e pelo funcionamento do rim. Mas a próstata, como ela é um órgão que fica em volta da uretra, do canal da urina, logo na saída da bexiga, pode fazer com que haja uma dificuldade da urina ser expelida da bexiga para fora, para o meio externo. Então, o homem passa a ter jato urinário fraco, precisa fazer esforço para urinar, pode ter uma sensação de resíduo de urina na bexiga, ou seja, urinou e sobrou urina na bexiga, e aí sim podem ser indícios do crescimento da próstata, que normalmente é um crescimento benigno e que tem tratamento. Mas não é que produz menos urina, é que ele tem mais dificuldade de eliminar a urina por compressão causada pela próstata. Aqui também, Zé Raimunda, só com o sumário é possível detectar infecção urinária ou só com o complemento da urocultura é possível detectar? Obrigada. É curioso, assim, vou até responder um pouco diferente. Nem com o sumário e nem com a urocultura sozinhos a gente consegue estabelecer que a pessoa tem infecção. Para que tenha infecção, a gente tem que representar bactéria e sintoma. Então, frequentemente, a gente chega no consultório, alguém que leva uma urocultura que tem uma bactéria na urina, mas que não está sentindo nada. Essa pessoa a gente não vai tratar, a gente não vai dar remédio, a gente não vai dar antibiótico, porque não há necessidade de tratar o que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é a presença de bactéria na urina sem sintoma. O sumário de urina, ele dá um indício numa pessoa que é sintomática, que ali pode ter infecção. Então, se chega uma pessoa com dor, ardor, desconforto para urinar, sangue na urina, faz o sumário de urina e a gente identifica ali leucócitos, nitrito positivo, estearase, leucostária, algumas alterações ali no exame de sumário de urina, a gente imagina, tem sintoma, pode ter infecção. E a urocultura vai dizer para a gente qual é a bactéria que está ali, que ela demora um pouco mais, demora uns 5 dias para sair o resultado, mas nenhum dos dois sozinhos são suficientes, é importante que o paciente tenha sintoma para que a gente trate como infecção. Tá bom, doutor Frederico Mascarenhas, muito obrigado, foi ótima a nossa entrevista aqui, o YouTube tá bombando de gente aqui querendo saber, o Alex fala aqui, bom dia Zé, tenho muita micção pela manhã, apesar de ingerir muito líquido no café, mas não acho normal. O volume urinado e o número de vezes que o homem urina ou qualquer pessoa urina está relacionado com a produção de urina. A bexiga é como se fosse um reservatório, um tanquezinho ali que cabe de 350 ml a meio litro. Se a pessoa bebe muito líquido ou usa algum diurético de manhã, por exemplo, para tratar a pressão, ele vai produzir mais urina. E como a bexiga tem uma capacidade limitada, ele vai ter que urinar várias vezes para poder esvaziar aquela urina que está chegando na bexiga. Então, a frequência de vezes que a pessoa vai no banheiro urinar depende muito do grau de hidratação, de quanto de urina está sendo produzido ali. Ok, doutor Frederico, um abraço, amigo. Boa sorte aí. Muito obrigado a vocês aí mais uma vez pelo espaço. Valeu, agradecer a assessoria de comunicação que nos trouxe aqui o doutor Frederico para falar sobre esse assunto.